Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn some food vocabulary. Grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta, fruit, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, tomatoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, meat and other protein, fish, chicken, beef, pork, beans, nuts, eggs, dairy, milk, yogurt, cheese, fat, oil and sugar, cream, butter, candy, oil, in this case, olive oil, potato chips. To have good health, follow the food pyramid. So let us review the food categories. Grains, vegetables, fruit, dairy, meat and other protein, fat, oil and sugar. I like bread, tomatoes, mangoes, yogurt, chicken and olive oil. I don't like pork, nuts and butter. And you? What do you like and what don't you like? Visit newmexico.com.br. Don't forget to subscribe Liana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity. Bye bye, see you next time. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn count and non-count nouns, ou seja, substantivos contáveis e não contáveis. Existem substantivos que podemos contar, como por exemplo, a banana, 2 bananas, ok? Então, no singular eu botei a, porque a é artigo indefinido que significa uma, né? Uma banana. A banana, 2 bananas, plural form. Existem substantivos que não podemos contar. Milk, por exemplo. Apesar de em português você dizer, prepara 2 leites, um para o Pedro e outro para o Felipe. Apesar até de em português isso não ser certo, mas a gente fala, né? Em inglês não se fala assim. Milk não pode contar o substantivo. Então eu não uso nem a, nem one. E eu também não posso dizer 2 milks,
como eu dei o exemplo em português, ok? Milk is a non-count noun. Para contar esses substantivos, nós temos que utilizar as embalagens ou as medidas para eles. Eu botei até contar entre aspas, né? Example, a box of milk, ainda usando milk, né, como exemplo. Então, eu não contei milk, eu contei a caixa, a box of milk. Aí eu pude usar o artigo indefinido a. 2 boxes of milk. Então, o milk continua no singular. O que eu botei no plural foi o boxes. 2 boxes of milk. Então, eu conto a embalagem, eu uso a preposição of, não posso esquecer dela, e aí eu ponho o substantivo não contável no singular, ok? 2 boxes of milk. A liter of milk, aí aqui eu já estou usando a medida, né? Só que em inglês eles usam muito a gallon, ok? A gallon of milk. Em português é que a gente usa essa medida de litros, né? A liter of milk. 2 liters of milk. O liters é que eu botei no plural, né? Não milk. Examples of count and non-count nouns. Então, na primeira coluna eu tenho count nouns. Crackers, noodles, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, carrots, tomatoes, fishes, chickens, beans, nuts, eggs, candies, potato chips. E na segunda coluna eu tenho os não contáveis, non-count nouns. Bread, cereal, rice, pasta, broccoli, lettuce, fish, chicken, beef, pork, milk, yogurt, cheese, cream, butter, oil. Então, note que nos contáveis eu botei tudo propositalmente no plural. Agora, os não contáveis sempre tem que estar no singular, ok? Outra particularidade dessas colunas é que fish e chicken eu botei nas duas colunas, tanto na coluna dos contáveis como não contáveis. Vamos ver por quê. Então, alguns substantivos, se a gente for comparar com português, fica estranho a contagem em inglês. Então, é melhor não pensar em português. É entender como que eles pensam os substantivos, para daí a gente usar ser contável ou não, tá? Tenta não comparar com português. O caso de fish e chicken, né? Eles têm as duas opções, contável ou não. Por quê? Ele é não contável quando a gente fala da carne, do alimento. Mas se a gente está falando do animal vivo, a gente pode contar. Por exemplo, eu posso dizer, there are 3 fishes in the lake. Tem 3 peixes no lago. Eu posso contar isso, é o animal vivo, mas a carne, para alimentação, não. Candy. Candy cada escritor, cada autor diz que se ele é contável ou não. Então, há discussões sobre isso. Aí a dica, como é que você vai saber? Se o candy estiver no plural, é porque o autor considera ele como contável, que é o meu caso, né? Eu coloquei candies no plural, porque eu considero candy como contável. Não contamos bread, pão, né? Em português, a gente vai na padaria e pede, me dá 4 pãezinhos, né? Em inglês, isso não existe. Você vai contar a fatia de pão, você vai contar o roll of bread, né? A broa, né? Vamos dizer assim. Mas a palavra bread, propriamente dita, não é contável. Aí vem uma dica. Se o substantivo está no plural, não se preocupa, é contável, mesmo que em português não seja, que é o caso do potato chips.
Potato chips em português a gente não conta. A gente não fala, me dá 2 batatas fritas. Não, a gente fala, me dá 2 porções de batata frita, né? E lá eles consideram potato chips como contável porque é uma palavra que já está no plural, né? Então, para eles é contável. Por isso que eu digo, não compara com português, tá? Conforme vocês forem lendo, utilizando os substantivos em inglês, vai tentando entender como que eles pensam. E não compara com português, tá bom? Activity. Find ways to count 3 non-count nouns, tá? Então, você vai tentar encontrar 3 maneiras para contar 3 substantivos não contáveis, contar entre aspas, né? Example. Cereal. Cereal is a non-count noun. Então, como que eu vou contar? Como é que eu posso contar o cereal, o cereal? Pela embalagem ou pela medida. Eu optei a embalagem, né? 2 boxes of cereal. Então, o plural ficou nas caixas. 2 boxes. Eu não esqueci a preposição of e mantive o cereal no singular, ok? 2 boxes of cereal. Então, vocês vão escolher 3 substantivos não contáveis e aí tentar contar entre aspas esses substantivos, ok? Visit newmexico.com.br, que é o endereço do nosso curso completo, né? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity, okay? So bye bye, see you later. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson, we're gonna learn the word some and any. Usamos some em frases afirmativas. Ele vai significar algum ou alguns. Usamos any para frases interrogativas e negativas. Então, any vai significar algum ou alguns se for uma frase interrogativa. E ele vai significar nenhum se for uma frase negativa. Uma dica. Essa regra também vale para as palavras que começam com some and any. Example: something, anything, somebody, anybody, etc. So, for example, something eu vou usar em frases afirmativas. Anything eu vou usar numa frase interrogativa ou numa frase negativa, etc. Countable example. Let's see a dialogue. Do we need any eggs? Usei o any porque é uma pergunta. Do we need any eggs? Yes, we need some. Afirmativa, usei o some. E eu não preciso repetir o substantivo eggs, por isso que eu botei entre parênteses, tá bom? Yes, we need some. No, we don't need any. Negativa, usei o any. O verbo está na negativa, don't need. Uncountable example. Do we need any bread? Yes, we need some. No, we don't need any. Então, note que a regra não mudou, sendo substantivo contável ou não, tá? Some, afirmativa, any, interrogativa ou negativa, ok? Para os substantivos contáveis, nós podemos usar o artigo indefinido no singular e no plural não vamos usar nada, lembram? Nós vimos isso na aula passada também. An egg, singular. Eggs, plural. A sandwich, sandwiches. Já para os não contáveis, nós não utilizamos artigo indefinido, tá? Bread, soda. Eu também mencionei isso na aula passada, né?
E os substantivos não contáveis sempre estarão no singular, tá bom? Bread, soda. Agora, se eu quero ser específico na quantidade, eu posso falar assim. I'm eating an apple. Uma maçã, contável, né? I'm eating an apple. I'm eating some bread. Bread é não contável. Então, como que eu posso ser específico? Usando some, né? Nós vimos nos exemplos dos diálogos, que o uso do some não faz diferença, né? Ele pode ser usado para os dois tipos de substantivos. Então, se eu quero ser específico com algo não contável, eu uso some. I'm eating some bread. Agora, se eu quero generalizar a quantidade, eu tenho que fazer isso, olha. Para substantivos contáveis, eu tenho que colocar ele sempre no plural, porque eu estou generalizando. Eggs are proteins. Agora, se o substantivo é não contável, ele vai estar sempre no singular, então o verbo vai ficar no singular também, né? Bread is grains. An activity. Complete the sentences with some or any. We don't have bread. Se eu quiser ser específico e colocar some or any, o que eu vou colocar aqui? Any. Ok. Don't have, negative. So we don't have any bread. Another sentence. Let's make potato salad. Se eu quero ser específica e usar some or any, o que eu vou usar aqui? Some. That's right. Let's make some potato salad. Make está na afirmativa, né? Então, só posso usar o some. We don't have any bread. Let's make some potato salad. Visit newmexico.com.br, Unit 8, Lesson 3, to do more activities about some and any. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher, okay? So bye-bye, see you next time. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. In this lesson we're gonna learn adverbs of frequency. Advérbios de frequência. Some important adverbs of frequency. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Então, note a pronúncia do often. Você não fala o T, tá bom? É só often. Então, repetindo. Always, usually, often, sometimes, hardly ever, never. Attention. Existem outros adverbs of frequency. Então, uma boa ideia seria fazer uma pesquisa na internet para você conhecer outros adverbs of frequency para poder ampliar o seu vocabulário, tá? Com esses que eu estou mostrando nessa aula, você já consegue falar em inglês, né? Mas se você conhecer outros, o seu vocabulário vai ser ampliado, né? Place of adverbs of frequency. Então, em inglês é muito importante a ordem das palavras numa frase, tá? É diferente do português. Então, qual é o lugar do adverb of frequency numa frase? Então, nós teríamos subject plus adverb of frequency plus verb plus complement. Então, sempre a frase começa pelo sujeito, né? Uma frase afirmativa começa pelo sujeito. Então, sujeito, depois o advérbio, aí vem o verbo principal e o resto da frase. Example. I always get up early. Sempre acordo cedo. I always get up early. Então, eu tenho o sujeito I, o adverb always, o verbo principal get up.
e o complemento, o resto da frase, early, ok? I always get up early. Temos uma exceção a essa regra, que é o adverb sometimes. Então, sometimes, ele tanto segue a regra anterior, do slide anterior, como ele também pode ser usado para iniciar uma frase. Atenção, ele é o único que pode fazer isso, tá bom? So, example, sometimes I eat potato chips. Algumas vezes eu como batata frita. Então, eu posso dizer, sometimes I eat potato chips. Ou então, eu posso seguir a regra anterior. I sometimes eat potato chips, ok? Quando o verbo é o verbo to be, a ordem é diferente. Então, para o verbo to be, é o único verbo que vai ter outra ordem com adverb of frequency, ok? Então, nós temos subject plus verb to be plus adverb of frequency plus complement. Example, he is always late. Ele está sempre atrasado. He is always late. Então, eu tenho subject, he, verb to be, is, adverb of frequency, always, complement, late. Então, he is always late, ok? Então, lembrem bem, o verbo to be é o único verbo em que a ordem vai ser diferente. Activity. Talk about your mealtime habits using the adverbs of frequency. Então, vocês vão escrever sobre seus hábitos alimentares usando esses advérbios, ok? Example. I usually have bread and coffee with milk for breakfast. Então, eu usei o adverb of frequency, usually, né? E quando eu fui me referir à refeição, eu usei a preposição for, ok? For breakfast. I usually have bread and coffee with milk for breakfast. Então, vocês vão falar sobre todas as refeições, ok? For breakfast, for lunch, for brunch, se vocês fizerem, for snack, for dinner and for supper, tá? Vocês vão falar sobre todas as refeições e o que vocês comem nessas refeições, tá bom? So, this is your activity of the week. Visit newmexico.com.br to study the whole basic course. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your activity, okay? So bye bye, see you next time. Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. It is time for writing. Então, nessa aula, eu vou dar uma dica para vocês escreverem uma composição, uma redação, né? Composition. Write a shopping list with the quantities of each item. Então, você vai escrever uma lista de compras com as quantidades de cada produto, né? Então, qual é o desafio dessa composition? É você botar em prática os substantivos contáveis e não contáveis. Porque nessa composition eu peço para você botar as quantidades, né? Então, por exemplo, eu botei aqui 2 exemplos, um contável e um não contável. Examples: 6 apples. Apples é um substantivo contável. Então, eu botei 6 e botei apples no plural. 6 apples. Já o segundo item da minha lista é 2 gallons of milk. Então, milk, ele é um substantivo não contável. Então, como que eu posso dar uma quantidade? Contando a embalagem ou a medida. Então, nesse caso, eu escolhi a medida. 2 gallons of milk, tá? Então, é muito bom que você faça essa composition para treinar bem o conteúdo dessa unidade, ok? Visit newmexico.com.br to study the whole basic course. Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro channel on YouTube and hire the online teacher to correct your composition, okay? So bye bye, see you later.
Hi, how are you? Fine? Good, I'm fine too. It's time for our test number 4. Então, é hora de fazer a sua quarta prova. O pagamento da taxa da sua prova é feito pelo PagSeguro, tá? Isso vai lhe dar total segurança de que ao fazer o seu pagamento, você realmente vai receber o seu material. Com respeito ao valor da taxa de prova, basta clicar no link da descrição do vídeo, que você vai ter todas as informações sobre valores e como você receberá o seu material, tá bom? A prova é enviada por e-mail no mesmo dia útil da aprovação do seu pagamento. Então, atenção, gente, é no mesmo dia útil da aprovação do pagamento, tá? Aqui nós só trabalhamos em dias úteis, tá bom? Sugerimos ao fazer o seu pagamento que você escolha as opções de boleto bancário ou cartão de crédito. Por quê? Essas são as maneiras mais rápidas que o PagSeguro aprova o seu pagamento. Se você escolher a opção de boleto bancário, seu pagamento será aprovado em um dia útil. Em um dia útil eu fico sabendo que você fez o pagamento e aí no mesmo dia útil eu mando o material para você por e-mail. Já o cartão de crédito é mais rápido ainda, né? Ele é aprovado no mesmo dia, inclusive se for fim de semana. Então, se você faz um pagamento com cartão de crédito no fim de semana, na segunda-feira de manhã você já recebe esse material. Então, é bem rapidinho, né? Por isso que a gente sugere para os nossos alunos boleto bancário ou cartão de crédito. Falando sobre a prova, a sua média deve se manter igual ou superior a 50 para receber o certificado no final, tá bom? São 6 provas no total e nas 6 provas você tem que ter uma média mínima de 50 para poder receber o seu certificado, ok? Então, você tem 2 maneiras para encomendar sua prova. Você pode encomendar diretamente no site newmexico.com.br, unidade 8, lição 6. Lá vai ter o link para você encomendar sua prova. Ou você pode optar pelo link que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, onde você também vai ter as informações sobre o valor da taxa de prova, tá bom? Don't forget to subscribe Eliana Ribeiro Channel on YouTube and hire the online teacher. Contrate o professor online, principalmente se você precisar de um reforço antes de fazer essa prova, tá bom? So, bye bye, see you later.